vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais algumas funções especiais, tá? Do Fluidisim, aproveitando aí o nosso primeiro circuito pneumático, já que é um circuito básico, simples, eu consigo aí trabalhar com esse circuito, apresentando umas funções aí que vai facilitar um entendimento aí de vocês. Então hoje eu vou trazer para vocês aí, por exemplo, né, como é que vocês podem trabalhar com caixas de textos no seu circuito pneumático, ou seja, você consegue também descrever, designar cada componente do seu circuito pneumático. Isso aí é muito bacana. Depois eu vou mostrar para vocês o diagrama de estados também nesse vídeo, e como é que o diagrama de estados vai aproveitar essa caixa de texto aí. E também vou mostrar para vocês a lista de peças, que é possível você gerar uma lista de peças aí. O Fluidisim gera uma lista de peças automaticamente, ele vai atualizando isso de forma automática, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Então vamos para mais algumas funções especiais do Fluidisim. Primeiramente, vou mostrar como é que você inclui uma caixa de textos aí no seu circuito pneumático. Então, na barra de menu, em inserir, né? Inserir, você clica aqui, inserir texto, clica aqui a última opção, ó, texto. Aí o mouse, né, vai estar configurado, né, dessa forma, e você consegue arrastar esse texto para qualquer posição do seu circuito pneumático, para qualquer posição uma posição determinada aí do seu componente, por exemplo, né? Então eu vou colocar esse texto aqui, ó, né? Porque o meu objetivo com esse primeiro texto é fazer a descrição desse circuito pneumático aqui, tá? Então posicionei ele aqui, né? Deixei ele nessa posição, soltei ele aqui, vou clicar duas vezes em cima dele com o botão esquerdo do mouse e vou descrever, fazer a seguinte descrição: circuito pneumático 01, quer dizer, nosso primeiro circuito pneumático, tá? E eu consigo fazer o alinhamento desse texto também. Aqui embaixo ó, tem a opção de alinhar ele à esquerda, deixar ele centralizado, ou alinhar ele à direita, vou deixar ele centralizado. Aqui embaixo eu consigo escolher a fonte desse texto. Clicando aqui em fonte com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa janelinha aqui de opções da fonte. Então a primeira aqui é o estilo da fonte, o tipo de fonte, né? Então aqui está Arial, tá? A segunda opção é o estilo da fonte, está regular. Eu posso colocar negrito, negrito itálico, enfim. Eu vou deixar regular. A próxima opção eu tenho o tamanho da fonte. Eu consigo aqui também aumentar, né, o tamanho dessa fonte. Lembrando que a cada mudança que eu faço, gente, desse estilo de fonte, tipo de fonte, tamanho, etc., aqui embaixo ó, tem essa lacuna aqui de exemplo, tá? Então, à medida que eu for mudando, ó, vai mudando automaticamente aqui embaixo, como se fosse lá no Windows, né? Tá? Do sistema operacional Windows, né? As ferramentas lá do Windows, ó. Então, itálico e negrito, ó, vai mudando automaticamente aqui, ó. Mudança de tamanho da fonte aqui, ó, tamanho 14, ó, vai aumentando o tamanho. No exemplo, a gente vai ter essa mudança sendo atualizada, tá? Então vou voltar aqui para tamanho 12 e voltar para o estilo regular, tá, ok? Aqui eu tenho os efeitos, ó, riscado, né? Vai aparecer uma linha aqui riscando o texto, né? Que no exemplo eu consigo visualizar isso. Vou desabilitar o riscado e sublinhado, se eu quiser sublinhar o texto, ó, tá? E aqui a cor, né, do texto, né? Se eu quiser uma cor vermelha do texto, eu seleciono a cor, ou se você desejar, né, a cor que você desejar. Aqui o script, né, eu deixei ocidental, tá? Mas se você aí conhece um pouco de hebraico, você também pode mudar aqui para o script de hebraico. Vou deixar ocidental, vou clicar em OK. Bom, aqui ao lado de fonte tem a moldura do texto. Se eu deixar selecionado aqui nessa moldura do texto, ele vai moldurar o meu texto, né? Vai deixar moldurado meu texto. Vou deixar desabilitada, porque depois eu vou voltar aqui para mostrar essa questão da moldura. E aqui embaixo são as camadas, né? Um registro de camadas aí do diagrama, tá? Essa função não é muito utilizada no Fluidisim,
eu posso tratar ela depois quando em algum vídeo aí que a gente venha utilizar, tá? Mas essa função de camada aqui, ela aparece, esse recurso de camada aparece em várias outras funções e recursos do Fluid Sim, tá? Então não vou mexer nela, vou clicar em OK. Olha só, apareceu lá meu texto, circuito pneumático 01, tá bom? E sem moldura. Agora, se eu quero moldurar esse texto, e clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima dele e clico aqui, né, selecionar a opção emoldurar texto, tá? E aí ele vai estar, olha só, clique em OK e ele vai estar dentro de um retângulo, tá? De uma moldura. Bom, eu consigo fazer utilizar o texto para fazer a designação de cada componente do meu circuito pneumático, tá? As designações, né, de um circuito pneumático, dos componentes do circuito pneumático, você aprende aí nos cursos, né, que você faz dessa tecnologia, tá? Eu vou utilizar aqui uma designação numérica, que é uma designação muito usual aí, que inclusive aí, algumas fabricantes dessa tecnologia trabalham. Então, eu vou novamente inserir um texto, tá? Eu vou inserir um texto aqui nesse circuito, inserir texto, né? Ok, vou localizar aqui, posicionar esse texto em cima da unidade de conservação e vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse e vou digitar assim 0.1, né? Vou utilizar a designação numérica, clicar OK, pronto, né? Tá aqui, né? Para eu não ter que ir novamente na barra de menu inserir e selecionar texto novamente, eu vou selecionar esse texto aqui, ó, que eu coloquei em cima da unidade de conservação, e vou copiar e colar, tá? Ctrl C e Ctrl V, olha só. Aí vou colocar a próxima designação numérica em cima da válvula de controle direcional. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse nela e vou digitar aqui 1.1. Né? Esses números aqui, gente, não se preocupe muito com essa designação numérica agora, né? Estou fazendo isso só para servir de referência para eu apresentar as próximas funções especiais, que é o diagrama de estados e a lista de peças, tá? Mas você aprende nos cursos que você faz aí, nos cursos de pneumática aí que você faz aí fora, tá? Então, vou novamente copiar e colar e vou posicionar aqui no cilindro, né? No cilindro. Ctrl C, Ctrl V e vou aqui digitar 1.0, tá? Clicar em OK, né? Vamos lá, clicar em OK, 1.0, OK, pronto, né? Então, a caixa de texto tem essas funções. Você consegue aí utilizar a caixa de texto para você descrever seu circuito pneumático na sua janela de projeto, né? E você consegue também utilizar ela para designar componentes do circuito pneumático, como eu fiz aqui através desses números, tá? Bom, um outro assunto seria o diagrama de estados. O diagrama de estados, gente, ele é muito importante, tá? No circuito pneumático. Por quê? Porque o diagrama de estado ele vai registrar as mudanças de estado dos componentes importantes do seu circuito pneumático e representar essa mudança de estado graficamente, através de um gráfico. Então, o diagrama de estado ele permite você visualizar de uma forma mais rápida, mais intuitiva, né, se um cilindro, como é que está sendo o comportamento, por exemplo, de um cilindro, né, de uma válvula, por exemplo, né, em termos de mudança de posição, tá? Como é que eu uso o diagrama de estado? O diagrama de estado eu tenho que arrastar ele da biblioteca de componentes, ele está aqui na terceira linha e na quarta coluna, né? Então clico em cima dele com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto ele, né, para um espaço vazio aí, em branco, da minha janela de projeto, ok? E aí solto, pronto, ele vai ficar aí, tá? Ele tem 3 colunas, ok? 3 colunas. Bom, como é que eu faço, né, para adicionar componentes a ele, né? Então, observe o seguinte, que diversos diagramas de estado eles podem ser usados no mesmo circuito, tá?
posso utilizar vários diagramas de estado no mesmo circuito, ou seja, um diagrama de estado para cada componente, por exemplo. Só que, no entanto, eu também consigo fazer o seguinte, adicionar vários componentes ao mesmo diagrama de estado, ou seja, vários componentes também podem compartilhar o mesmo diagrama de estado, tá? E isso aí é bacana, tá? Fica um layout mais friendly, mais amigável aí de você visualizar. Então é isso que eu vou fazer, sendo que o diagrama de estado ele trabalha apenas com aqueles componentes que sofrem mudança de estado. Por exemplo, cilindro. O cilindro sofre mudança de estado, sofre mudança de posição, recuado ou avançado. Válvula de controle direcional também sofre mudança de estado, né? Que é a posição, né? Acionada ou desacionada. Válvula de pressão ou comutadora também sofre mudança de estado, seria o estado dela, né? Acionado ou desacionado, né? Pressurizado ou não pressurizado, por exemplo, na válvula de pressão. Contatos elétricos, chaves elétricas, também são componentes que sofrem mudança de estado, que seria o estado de energizado, desenergizado, né? Normalmente aberto, normalmente fechado, enfim. E o manômetro, tá? O manômetro, a mudança de estado dele é a pressão, tá? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um manômetro a esse circuito pneumático aqui, como é que eu faço? Eu identifico o manômetro aqui na janela na biblioteca de componentes, né? Ele está aqui, ó. Arrasto ele, né, para a linha em que eu queira fazer a medição, né, a identificação da pressão, tá? Então eu vou aqui, ó, ligar o manômetro a essa linha aqui, ó, tá? Então eu faço essa ligação desse manômetro da mesma forma que eu mostrei no primeiro vídeo, ok? Então aqui no manômetro, clicando nele, eu não consigo setar nada no manômetro, tá? Porque o manômetro ele não vai. A única função do manômetro aqui, de um manômetro, é um instrumento de visualização, né? De medição de pressão. Ele vai indicar a pressão, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ele vai indicar a pressão que está entre a unidade de conservação, na tubulação entre a unidade de conservação e a válvula de controle direcional. Então, como é que eu consigo adicionar componentes ao diagrama de estado? Então, primeiro eu tenho que arrastar apenas aqueles componentes em que o diagrama de estado é capaz de registrar a mudança de estado, tá? No caso, o cilindro, por exemplo, né? Então, clico com o botão esquerdo do mouse no cilindro e arrasto ele, ó, até o diagrama de estado e solto ele aqui. Pronto, olha lá, né? O cilindro está lá. Então eu percebo o seguinte, olha só, a primeira coluna trata da descrição do componente, está aqui o cilindro de sintetização. A segunda coluna é a designação, olha só, aquela caixinha de texto que eu utilizei para fazer a designação do cilindro de sintetização através da representação numérica 1.0, ela vai aparecer aqui, ó, na segunda coluna do diagrama de estado, olha só, 1.0, que é a designação numérica que eu utilizei para representar o cilindro de sintetização. E a terceira coluna, né, da esquerda para a direita, nesse diagrama, é o registro da posição do cilindro. Sendo que aqui na vertical eu tenho o pulso do cilindro, né, é a unidade medida em milímetros, vai do pulso 0 até 50, que é o pulso máximo do êmbolo do cilindro de sintetização. E na horizontal aqui eu tenho a medição do tempo, né, em segundos, tá? Então, se eu for, por exemplo, né, fazer o registro de mudança de estado, eu tenho que ativar o módulo de simulação do circuito. Então vamos lá, clicar em F9 ou aqui na barra de ferramentas iniciar. Vocês perceberam que o diagrama de estado foi zerado. Aqui está acontecendo aqui embaixo, a mãozinha do mouse aqui, ó, que eu estou usando ela para vocês perceberem, o registro, né, já iniciou o diagrama de estado. Então aqui já está registrando que o cilindro está na posição 0, né? Na posição 0 aqui, né? Quando eu fazer a simulação, o cilindro avançar, olha só, vai acontecer o registro, né? Então se esse cilindro permaneceu avançado aí durante 10 segundos, esse pico aqui, ó, do gráfico vai registrar
essa escala, né? Tá? Essa quantidade aí em segundos, ok? Quando eu desacionei a válvula, o cilindro retornou, imediatamente a linha, né, gráfica aqui foi registrada, caminhando aqui para a posição recuada do cilindro, tá? Então, isso ele é feito, né, eu vou parar e vou simular novamente o diagrama zerar. Olha só, isso é feito, né, continuamente, à medida que o cilindro vai sofrendo a mudança de posição, tá? Outro componente que eu consigo adicionar ao diagrama de estado é a válvula de controle direcional, tá bom? Porque ela também sofre mudança de estado. É um componente que sofre mudança de estado. Então eu vou adicionar e incluir ela no diagrama de estado da mesma forma que eu incluí o cilindro de ciclização. Pronto, né? Aqui eu consigo observar também a designação da válvula de controle direcional. Olha só que eu utilizei na caixinha de texto, é 1.1, né? Ela veio para cá. E eu consigo perceber também aqui, ó, a mudança de estado, né? O diagrama acabou registrando também de forma retroativa, né, a mudança de estado que a válvula de controle direcional sofreu, mesmo ela não estando adicionada anteriormente aqui no diagrama de estado. Já apareceu aqui o registro retroativo. Aqui a posição 0 de desacionada e a posição de comutado acionada aqui no pico, tá? E eu consigo também adicionar manômetro, né? Porque o manômetro ele vai ali indicar, né, a pressão, né, de trabalho. Então olha só, nessa linha em que o manômetro foi inserido, a pressão aqui é de 6 bar. Isso eu comentei no vídeo anterior. E aqui, ó, eu consigo observar essas mudanças aqui de pressão do manômetro. Tá? Aqui é a unidade de medida em bar da pressão, e aqui eu consigo observar os registros, né, retroativos, né, de pressão da linha em que o manômetro está inserido no circuito pneumático, né? E a pressão máxima é de 6 bar, né? Aqui a gente observa umas quedas repetidas aqui de pressão durante a despressurização dessa linha, tá? O manômetro está sem designação. Eu consigo colocar uma designação para ele, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e aí para ser apresentado no diagrama de estado também. Eu vou colocar aqui no manômetro a designação 0.2, número 0.2, vai aparecer aqui, ó, automaticamente. Então vocês percebem que o diagrama, diagrama de estado, ele vai atualizando automaticamente. À medida que você vai editando o seu circuito pneumático, os componentes que estão inseridos no diagrama vai sendo atualizados, né, automaticamente. Isso é bem bacana, viu, gente? Eu consigo exportar esse diagrama fazendo o copiar e colar para um editor de textos, tá? Então, para isso eu tenho que selecionar o meu diagrama de estado, né? Ctrl+C, copiar, abrir o editor de texto e aí fazer o colar, Ctrl+V. Olha só, né? Ele fez aí um tipo de exportação, né, do diagrama de estado, tá? Bom, esse é o diagrama de estado, tá, gente? Ele tem algumas propriedades, tá? Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do diagrama de estado, eu consigo aqui obter, né, visualizar que ele tem algumas propriedades aí. Ele tem uma janelinha de uma caixa de diálogo, né, que permite alguma configuração dele. A primeira é em relação ao intervalo de visualização, tá? Então, por exemplo, aqui está setado o início da visualização do registro do diagrama de estado em 0 segundos. Isso quer dizer que eu apertei F9, por exemplo, mudei para o modo de simulação do circuito pneumático, o diagrama de estado já vai começar a registrar sem atraso nenhum. Agora, se eu setar aqui, por exemplo, 5, 10 segundos, 15, 20 segundos, o diagrama de estado vai registrar apenas após essa quantidade de tempos aqui do início, tá? E o término seria o fim do registro, né? Então, por exemplo, aqui está 1000 segundos, que é o máximo aqui, né? O máximo, tá? Não consigo aumentar mais de 1000 segundos, mas se eu quiser, por exemplo, diminuir esse término, esse fim de registro do diagrama de estados, eu consigo colocar aqui quantidade de segundos para isso, tá?
Mas no caso aqui está selecionado o ajustar automaticamente, tá? Se essa opção aqui estiver ativa, gente, os limites de intervalo de tempo são ignorados, tá? Ou seja, a escala de tempo da linha de tempo ela é dividida de modo que o tempo de simulação seja sempre exibido, que foi o caso que aconteceu durante a simulação, durante o registro do diagrama de estado aqui. Tá? A segunda opção é de registro, né? Arquivos de registro. Então, olha só, os valores de estado eles podem ser transferidos para um arquivo. Tá? Para ativar esta opção, eu tenho que digitar aqui ó, o circuito completo de um arquivo, ou seja, o caminho desse arquivo aqui. Eu tenho que digitar esse caminho de forma completa, tá? E configurar um intervalo de tempo aqui embaixo, ó, um intervalo de tempo razoável para isso, tá? Aqui em incremento, né? Agora, observe o seguinte, que uma grande quantidade de dados ele pode ser escrita mesmo quando o intervalo de tempo é muito pequeno, tá? Ou seja, portanto, se necessário, assim, diminua o intervalo de tempo, o intervalo de simulação ou aumente o intervalo de tempo, tá? Então, eu consigo fazer o registro aqui, que seria uma exportação desse diagrama de estado para um arquivo. Agora, se aqui embaixo essa opção de registrar apenas as alterações de estado estiver selecionada, como está ativo, o fluid sim, ele vai listar apenas os valores se no mínimo uma variável de estado sofreu alguma alteração, tá? Então, essa opção aí ela simplifica a detecção de pontos interessantes da simulação, tá? Então ele só vai registrar se a variável de estado sofreu apenas as mudanças, se a variável de estado, se o parâmetro sofreu uma variação em seu estado, tá? Bom, aqui embaixo em cor, aqui eu consigo, por exemplo, né, eu vou explicar primeiramente essa setinha aqui, ó, essa seleção dessa cor, tá? Aqui é a cor que eu seleciono para as linhas, né, da tabela do diagrama de estado. Se eu clicar aqui em vermelho e OK, ó, a tabela de estado vai aparecer com as linhas, né, em vermelho, tá? As linhas de coluna, né, das linhas também. Agora, se eu clico em preenchimento, em OK, o fundo vai ser vermelho do diagrama de estado. Então, tem gente que gosta de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar com um diagrama de estado com fundo branco, ou seja, sem preenchimento, tá? Então, dessa forma aqui, que eu acho que fica bacana, né? E a próxima opção da janela de diálogo, né, da caixa de diálogo do diagrama de estado, é a opção de camadas, tá? Essa opção de camadas aqui é um recurso que vai configurar as camadas do diagrama, não é muito usual e eu posso explicar isso em vídeos posteriores, tá? Porque ele depende também de uma ativação desse recurso na barra de menu. Então depende de uma outra função aí, então eu posso apresentar isso quando for pertinente, quando a gente for usar, tá? Bom, o diagrama sobre o diagrama de estados é isso, tá? Então é bem bacana. Nos cursos de pneumática você aprende a fazer um diagrama de estado, né, de uma forma manual, mas aqui o Fluidici ele faz isso, né, muito bem, né, de uma forma automática. É bem legal isso aí, tá?